Boa tarde, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por mais uma vez vocês, eu creio, vão dar crédito aí à mensagem e o testemunho da minha vida, né? A qual nós iniciamos já, creio que esse já deve ser o 5º capítulo, tá certo? Então, que Deus abençoe e quero nessa tarde poder anunciar uma mensagem juntamente com o testemunho, onde está escrito no livro de Isaías, capítulo 40, e versículo 3 em diante, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será enterrado e nivelado, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva e cai-se as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é a erva. E por isso o Senhor disse, nada podeis fazer sem mim. E não tem como o homem, por mais que seja esse desobediente, seja rebelde, uma hora ele tem que ter um encontro com o seu Deus. E por isso, aqui estou e quero compartilhar com vocês. Dá um joinha lá no link e vamos juntos, né, compartilhar não só os vídeos de minhas comunicações e tal, mas vocês podem mandar um joinha, perguntar, e nós estamos juntos aí para aprendermos juntos, ok? O Senhor Jesus abençoe nós. Quero, na continuidade desse texto, lembrar que eu estive ali no centro de Taguatinga, onde o Senhor me trouxe lá do Cruzeiro, né, já trabalhando na minha vida, porque o Espírito dele também estava sobre mim, por mais rebelde que eu fosse. Então aconteceu que eu ali dentro, debaixo do viaduto, né, ali de Taguatinga, na Praça do Relógio, quando era, né, porque agora tirou. Então o Senhor veio trabalhando na minha vida e usou uma senhora, Dona Lúcia da autoescola, a qual me lembro na época, ela me ofereceu, me deu, ordenando que eu fosse no banco depositar uma quantia para ela. E eu observando aquela mulher que me conhecia por alto, eu não conhecia porque eu era totalmente perdido e totalmente jogado, né, na sarjeta. Então ela me mandou que eu depositasse R$90. Quando eu peguei aquele dinheiro, eu imaginei que ela estivesse armando alguma coisa, mas eu fui lá e depositei. Passado 2 dias, ela me chamou outra vez, pelo apelido, né, que tinham me colocado, Pai Velho. Deposita lá para mim, me deu o dobro. E nessa época, quando eu ia indo para depositar, eu pensei comigo, eu não vou depositar, esse eu vou gastar, esse eu vou comprar de droga. E quando eu virei a esquina, veio a mão do Senhor Jesus, que tocando me disse, será que é ela que está confiando em você? Ou são suas orações me pedindo para mim te ajudar? Então eu fui chorando, sentindo a presença do Mestre. Isso depois de mais de 20 anos de sofrimento, 23 anos mais ou menos para 24. Eu cheguei lá no banco, o pessoal nem aceitou eu ficar na fila, me colocou logo para ser o primeiro, porque já tinha anos que eu não tomava banho. Totalmente dependente, viciado, né? Drogado, jogado, endemoniado. E assim o Senhor trabalhou na minha vida. Quando eu voltei, que eu entreguei o comprovante para ela, ela então perguntou para mim, Pai Velho, o que você quer que eu faça para mim te ajudar? E eu disse, eu queria voltar a ser gente, eu queria voltar à sociedade, porque eu estou totalmente largado. E assim, ela olhando o meu currículo, viu lá que eu tinha uma categoria, eu já era motorista antes, há 10 anos antes, e ela mandou me dar um banho, rapaz, tirou aquela roupagem, fez a barba, me levou no médico ali não me lembro o nome lá, ali na CNB4,
e mandou então fazer audição, visão. Eu tava com problema no pulmão, mas logo as coisas foram se encaixando, até que então me arrumaram um trabalho, né? E eu mesmo sem aguentar fui trabalhar na GHF. Eu pesava um pouco mais de 50 quilos, mas fiquei firmado no propósito de que, já que encontrei alguém para me ajudar, como todos esses que andam errantes, precisam de um braço amigo, de uma palavra amiga, precisa verdadeiramente de alguém que tenha, né, esses valores, essas qualidades de ajudar, e um coração bom de ajudar alguém. Somente alguém, por Deus, pode estender o braço para tentar ajudar alguém que está lá na minha situação onde eu estive um dia. E então, eu ali trabalhando, logo eu tive a oportunidade, né, de motorista, de tratorista. Não consegui passar porque Deus tinha algo melhor. Então chegou a época, 3 meses depois, me deram a oportunidade numa van de motorista, passei, né? E então, quando eu assim já trabalhando, andando, eu consegui, na verdade, uma oportunidade de motorista de caminhão. E eu encostando ali na Praça do Relógio, naqueles comércios, as pessoas que me conheciam perguntavam: ali é o pai velho? E alguns falavam e outros não, porque não acreditavam na minha transformação, ou seja, na transformação daquele que é Deus para com um homem que anda totalmente perdido nas garras do inimigo. Então o Senhor, com o braço forte, estendeu sobre mim o seu olhar e teve misericórdia de mim. Tanto é que os que chegavam a mim diziam: pai velho, se Deus fez isso com você, vai fazer comigo também. E assim eu fiquei firmado, observando sempre as ordenanças do mestre, procurando obedecer e vendo a mão dele me colocando para cima, me transformando, mudando o meu caráter, mudando a minha fisionomia, mudando totalmente a minha pessoa, ao contrário. Então o Senhor trabalhou e fez com que, mais tarde, depois de quase 1 ano e 3 meses, mais ou menos, me mandaram embora. Eu então peguei aquele dinheiro, né, comprei uma mercadoria e fui trabalhar para mim. Tanto é que já há 17 anos, né, isso aconteceu, e hoje eu trabalho com vendas para mim, né. Teve a pandemia que também houve algum desacerto entre familiares e tal, mas eu fiquei firmado, e hoje, por mais difícil que foi, continuo trabalhando, né, com o pouco, mas nunca faltou para mim o que eu preciso. O Senhor é esse que renova nossas forças, Ele cinge-nos de força e aperfeiçoa nossos caminhos. Então, observando a palavra, aquele que é Deus, Ele identificou-se o máximo, para que nós o conhecêssemos e sabéssemos que aquele que é Deus, só Ele tem o poder e a autoridade de transformar o homem, de arrancar ele de um buraco ao que ele não consegue sair, e pôr ele junto com os príncipes, de maneira que ele possa agora se alimentar, vestir uma roupa limpa, não somente uma roupa nova comprada na loja, mas o seu caráter, mas os seus atos. Esses são verdadeiramente a roupa limpa que fala a Bíblia, que são de linho finos. De onde vêm aqueles, né, com roupas limpas, roupas finas? São aqueles que vieram da grande tribulação. Homens e mulheres que foram transformados, foram alcançados por Deus, para serem verdadeiramente servos, porque o próprio Deus, Ele esvaziou-se, né, de forma divina e tomou forma humana para pagar um preço para nós, por nós, como servo, morrendo na cruz como homem. Mas ali estava o próprio Deus, mostrando que é poderoso, sendo Ele o Espírito eterno, mostrou que tem poder para passar pela morte, e nós que somos mortais, se crermos que Ele é o próprio Deus, então tomamos a forma divina. E isso para mim é maravilhoso hoje, ao examinar a Escritura, procurando encontrar realmente o tesouro que ela afirma ter, porque o Senhor, Ele nos deu o mapa, e nesse mapa nós precisamos procurar com cuidado para encontrar, conforme diz: aquele que me buscar de todo o coração me achará. Deixarei ser achado por aquele que, quando me buscar de todo o coração, encontrarás a presença daquele que é Deus, Jesus Cristo, o Senhor. Por isso, a Bíblia, quando diz examinar a Escritura, ela diz para você, com cuidado, examinar. O que é examinar com cuidado?
É como se você perdesse algo e agora você vai ter que procurar com todas as suas formas, de todas as formas, né? Medindo palmo por palmo, medindo e esquadrinhando para que possa achar. Porque alguns conhecem o Senhor artificialmente, alguém conhece Deus artificialmente por cima, mas Ele quer que nós o conheçamos na profundidade, na altura e na largura que é este poder e amor que existe, porque só um que tem Ele. E quem é Ele? Aquele que se fez homem, o próprio Deus, e trouxe a nós a revelação do seu nome e da sua pessoa, qual é? Jesus Cristo, o Senhor. Esse é o nome do Pai, que se fez Filho, e é o próprio Espírito Eterno que está conosco, para nos dar entendimento e saber que, como disse Davi, o Senhor me deu mais sabedoria do que aqueles que se diziam ser servos. Por quê? Porque ele se entregou de coração, buscou o Senhor na sua totalidade e alcançou misericórdia. É isso que o próprio Deus quer, que você seja humilde, que você seja totalmente ligado a Ele, que você se entregue, para que Ele encontre lugar e o que Ele que é forte se mostre dentro do fraco. Porque se dois fortes brigar, às vezes dá duas mortes. Mas quando Deus encontra alguém como encontrou Moisés, como encontrou Davi, vai encontrar você, vai encontrar a mim. Se darmos lugar verdadeiramente na sua palavra, na sua mensagem, e humildemente nós crermos com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, então automaticamente Ele começa a fazer maravilhas. Então a Bíblia é totalmente revelada, ela não é entendida como se lê, mas como é revelada. Por isso o Senhor tem uma bênção não só para mim, mas para todos aqueles que têm a sede, que têm fome da palavra, de conhecer Ele, de estar com Ele, porque o homem que assim alcança, ele se torna-se, além de ser bem aceito na sociedade, ele também passa a ser uma pessoa que todos querem ao seu redor, uma pessoa que faz agradável o seu ambiente, uma pessoa que antes era um temido, mas agora, por ele ser transformado por aquele que é Deus, então entra nele um espírito de retidão, um espírito manso, humilde, verdadeiro, e é isso que Deus quer, que nós tenhamos lugar para Ele. Para dar crédito a esse Deus, precisamos confiar e valorizar o nome, Jesus Cristo. Esse é o nome dado sobre todos os nomes. Qual é o nome de Deus? É o nome dado sobre todos os nomes. Então o nome daquele que é Deus é Jesus Cristo, porque Deus não é nome, Deus é um título de alguém que é poderoso. E quem foi poderoso na terra, senão Jesus Cristo? Ou seja, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus. O Verbo estava com Deus e o Verbo se fez carne. Deus, sendo Deus divino, tomou forma humana para que nós, crendo que Ele era divino, então tomamos verdadeiramente a sua forma divina. Deus esvaziou-se e tomou forma humana para que nós crêssemos que Ele veio para nos salvar. Por isso eu agradeço e quero nessa tarde continuar, se neste ou se em outro capítulo, falarmos das bem-aventuranças daquele que realmente traz a palavra do Mestre. Porque bem-aventurado são os pés daqueles que anunciam boas novas. E nós precisamos aprender do Mestre, aprender com Ele, porque só Ele tem a sabedoria, só Ele tem a alegria, só Ele tem a fórmula do homem viver em paz, de um casal viver em paz, de uma família, filhos, ser obedientes aos seus pais. Tem que o primeiro, tem que ter o que vem à frente, o cabeça, em obedecer ao Senhor, clamar, pagar um preço. E o Senhor, Ele disse que de maneira nenhuma lança fora aquele que vem a Ele. Vamos dar crédito à mensagem do Senhor Jesus, dando a Ele honra e glória, tá? Orando a todo tempo, examinando a Escritura, mas sobretudo vigiando, para que nós venhamos ter uma palavra de bom ânimo, uma palavra de bom senso, apaziguando as tempestades de um mundo que está aí, qualquer coisinha as pessoas brigam, mas o homem que tem paz com Deus e com os homens, ele tem uma palavra branda, que ajuda muito nessas desigualdades, nessas brigas e confusões que a gente vê a cada dia. Precisamos estarmos revestidos para que o Senhor Jesus venha salvar você, eu e todos aqueles que der crédito à sua mensagem, à sua palavra. Por isso, muito obrigado mais uma vez.
Que o Senhor Jesus te abençoe com bênçãos ricas e duradouras e que Ele possa salvar você, as suas famílias, né? Seus familiares, aqueles a quem você paga um preço, porque tem muita gente que precisa da sua oração igual eu precisei, igual muitos precisam. Um abraço a todos, que o Senhor Jesus abençoe ricamente. Amém? A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês e um abraço encalorado. Fica na bênção.